sobre nós. Agora ore ao Senhor, querido, para que a palavra do Senhor venha falar com você. Ore ao Senhor para que você possa realmente estar em crise com tudo aquilo que Deus vai falar com você, para que você possa colocar em prática, para que você possa realmente não só ouvir, mas praticar a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ouvir Sua voz. Fale conosco nessa noite. Oh Deus maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és tão bom, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor, Deus. Como é bom estar na sua casa. Queremos aquietar a nossa alma nesse momento. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, repreender toda e qualquer distração, qualquer coisa que queira nos atrapalhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda em pé, quero chamar aqui nosso querido Ângelo, meu amigo, para que ele possa ser usado por Deus para te abençoar nessa noite. Amém? Queria que você louvasse o Senhor com as palmas pela vida dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida do Ângelo, Senhor. Obrigado pelo coração, pela família, pelos filhos, pela referência que a sua família é, Pai, para nós. Deus, eu oro para que o Senhor venha derramar sobre ele graça, unção, autoridade, Pai, para que ele seja esse instrumento nas tuas mãos essa noite, para nos abençoar, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos, podem se sentar, amém? Tirar essa máscara aqui rapidinho. Máscara com óculos não dá, né? Meu Deus, acho que a gente nunca vai se acostumar com a máscara, né? Graça e paz. Gente, que privilégio estar aqui de novo com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ângelo, sou de Campo Belo, casado com a Vanessa, ficou em Campo Belo lá na nossa igreja. Nós temos 2 filhos, Pedro Ângelo, de 17 anos, e a Sofia, a caçulinha, de 6 anos de idade. Nós estamos caminhando aí com esses pastores, nós ficamos constrangidos com tanto amor, como eles são referência para nós, pastor André, Regiane, sua família, amém? E nós, cada dia que passa a gente aprende mais, né? A gente tem que se submeter, ser humilde, né, para aprender e sentar à mesa com grandes homens e mulheres de Deus também. Você que não acompanha aí em casa também, Deus vai falar essa noite, amém? Você na mão, amém? Você repete uma oração comigo, fala: Pai, em nome de Jesus, eu creio que a sua palavra é a verdade. Fala comigo essa noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E antes de passar para a minha palavra, já agradeci um privilégio aqui com vocês. Eu queria dar um testemunho sobre o Cilce. Preste atenção, eu sou convertido desde o ano 2000, fazem 20 anos que eu me converti, tá? E sou casada há 18 anos, e sim, minha família é o reino de Deus, a igreja, família pastoral ali, a gente sempre esteve envolvido, e eu sempre ouvi falar do Cilce. Nós estamos 5 anos na Vale das Bênçãos, e eu sempre ouvi falar do Cilce. Quando eu fui para a Vale, tinham feito uma edição lá, o pastor Robson, a pastora Regina, tinha acabado de fazer e nós não pegamos. E aí Cilce para lá, Cilce para cá, eu falei, e eu não ia participar, porque nós lideramos os jovens e tem culto no sábado. E aí nós temos uma equipe muito boa, graças a Deus, e eu peguei uma equipe, toda a minha equipe, eu convoquei eles, praticamente intimei, com muito amor, falei: gente, vamos fazer, porque eu e minha esposa, nós vamos fazer também, e eu creio que Deus vai falar muito com a gente. E toda a nossa liderança do Youth fez, e a gente levantou outras pessoas que nunca tinham trabalhado lá no Youth. Para quem não sabe, é o Ministério de Adolescentes, de 14 a 17 anos, lá em Campo Belo. E eles foram fazer, gente, mas foi ótimo. Tanto para quem fez o Cilce, nós recebemos muito. Eu nunca recebi tanta informação, que talvez eu já sabia, mas passa desapercebido. E também eu nunca vi adolescentes e jovens receber tanto
palavras de casamento, palavras de quebra de maldição. Então eu acredito que Deus está levantando uma nova geração. Você crê também? Amém? E eu fiquei muito feliz, porque quando eu fiquei sabendo do culto lá dos jovens, dos adolescentes, foi ali em frente à igreja, lá no CEU, no anfiteatro ali. Gente, mas foi ótimo. Os meninos que não pregaram, pregou, fizeram oferta, abriu o culto, nunca fez louvor, fez e foi. Nós descobrimos uma nova liderança, e Deus é muito bom, amém? Então eu quero te encorajar, você que nunca fez o Silce. Gente, vou comentando com o irmão Rosimar aqui, é uma bênção, né? Foi demais, eu recebi muito, e tenho certeza, igual o pastor André falou, nós vamos ruminar ainda tudo aquilo que Deus falou através dos nossos pastores lá, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Juízes. Eu não vou demorar, eu prometo. Se minha esposa e meu filho tivessem aqui, eles duvidariam, né? Mas eu não vou demorar, tá bom? Eu quero ser bem rápido, mas essa palavra, como o pastor André falou aqui, ela é muito prática, tá bom? Se nós ouvirmos a palavra de Deus e a gente não praticar ela, a Bíblia fala que nós vamos ser ouvintes negligentes, amém? E nós cremos que o Espírito Santo, ele vai fazer em nós algo que nós vamos praticar essa palavra, e nós vamos colocar no nosso dia a dia, e o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, amém? Juízes capítulo 13, do versículo 1 em diante, amém? Glória a Deus. Para quem gosta de anotar, o título dessa mensagem é Vencendo as Distrações, amém? Vencendo as Distrações. Juízes 13, glória a Deus. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu à sua mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, e de comer coisa imunda, porque eis que você conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o seu ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Versículo 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência é semelhante de um anjo de Deus. E perguntei nele o seu nome. Versículo 7. Prende isso. Eis que tu serás ter filho. Agora, pois, não beba forte, nem coisa imunda, porque o menino será do ventre até dia sua morte. Amém, queridos? Eu fiz questão de ler até o versículo 7, para a gente entender um pouquinho o contexto, mas eu quero explicar a história. Vencendo as distrações. Sabe, eu trouxe a meus jovens lá na Vale de Belo, e eu trabalho com jovens, eu sempre fui muito apegado a jovens. Eu sou professor, então eu dou aula de futsal, eu dou aula em escola fundamental e fundamental. Então eu sou envolvido com adolescentes, com jovens, eu trabalho com família também. Nossa casa de família, pessoas casadas, então nós aconselhamos casamento também. Aí quando eu olho para o casamento, eu vejo que são pessoas que foram destruídas lá na sua adolescência, na fase de criança, quando nós oramos aqui pelas crianças, muito importante, trazer para a escolinha, ministrar em casa, trazer estudo bíblico para a criança, porque nós entendemos que nós teremos uma sociedade mais saudável, amém? Nós aprendemos lá no Silce isso também. E quando eu olho para essa geração, eu fico muito preocupado. Eu preguei essa palavra lá, e eu fiquei muito preocupado por causa da urgência que Deus tem de levantar uma nova geração. Por causa da urgência que Deus tem de olhar para a terra e falar assim: Ângelo, quem que eu posso contar nesse tempo? Sabe, eu comentei com o Lucas aqui um pouquinho, a gente comentando um pouquinho de política. Eu falei assim: Lucas, preste atenção. Deus não precisa de um político a mais. Deus precisa de uma régua.
Fala, mas o que é isso, Anjo? Deus precisa de uma régua. Eu não sei se você já reparou, quando você vai ver um trabalho de pedreiro, meu sogro é pedreiro, já ajudei muito ele como servente pedreiro, e você vai ver uma parede, o que denuncia que essa parede está torta é a régua. O que denuncia a parede se ela está torta é o prumo. Então Deus, ele precisa de um prumo, Deus precisa de uma régua, ele precisa de uma referência que ele vai usar nessa geração. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma geração que estava corrompida, como nos nossos dias. Gente, está sendo, os valores, a família, é questão de aborto, é questão de adultério, é questão de casamento, pode divorciar a hora que quer. Os nossos valores, eles foram roubados. Estão acabando com os nossos valores. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários tempos que Deus sempre levanta uma pessoa. Então no tempo de Noé tinha uma devassidão, no tempo de Noé tinha uma urgência, Deus levanta Noé. No tempo de Moisés tinha uma urgência, Deus levanta Moisés. No tempo que esse povo aqui, eles se corromperam, a Bíblia fala que o próprio Deus entregou o povo, entregou a igreja, entregou Israel aos seus próprios desejos. Aí a gente pensa assim, gente, mas como que Deus é tão bom? Não, é porque Deus, ele disciplina o filho que ama. Então ele prefere que o filho passe por alguns momentos, para que o filho retorne a ele e fale, eu preciso de Deus. Sem Deus a minha família não anda sem Deus. Sabe, o povo, ele tinha feito aquilo que era mal aos olhos de Deus. E Deus, ele chega, ele vê um casal, ele fala assim, esse casal é estéril, mas Deus ama milagre, amém? E Deus olha para aquele casal e fala, eu vou te dar um filho, mas com uma condição, ele vai ser separado para mim. Ele vai ser nazireu. O que é um nazireu? Nazireu era um filho que ele era consagrado, e ele tinha um tratamento adequado, ele tinha um tratamento diferenciado. Então ele pegava ali, ele não podia comer qualquer coisa, não podia beber qualquer coisa, não podia beber vinho, que era muito comum naquela época, o suco da uva fermentado, ele não poderia tocar em coisa imunda, ele não poderia brincar de qualquer brincadeira, ele não poderia falar qualquer coisa, porque ele se tornaria impuro, ele deveria ser uma referência para aquela geração, ele seria uma régua, um prumo para aquela geração. Sabe, e quando Deus chega e fala, olha, eu vou te dar algumas recomendações, e você precisa atentar a essas recomendações. E quando eu prego para jovens, eu vou falar para os jovens, eu falo, gente, Deus está doido, procurando um que fala, Deus me usa, sabe, coloca o seu espírito dentro de mim, e me usa para essa geração, e Deus quer fazer, amém? Deus quer fazer, e nós vamos aprender isso nessa palavra de hoje. E tinha uma coisa muito interessante na vida de Sansão, que ele tinha uns cabelos longos, e se a gente for estudar, ele tinha 7 tranças no cabelo, ele tinha 7 tranças, e essas 7 tranças no cabelo simbolizavam, o pastor Daniel pregou um tempo atrás, uma revelação de Deus, você pode procurar no YouTube, que aquelas 7 tranças simbolizavam os 7 castiçais lá de Apocalipse. Então são as 7 igrejas. Então Sansão, ele estava representando a igreja daquele tempo. Agora deixa eu te falar o final da vida de Sansão. O final da vida de Sansão foi uma vida de prostituição. O final da vida de Sansão foi uma vida onde ele deixou ser tocado na sua santidade, nos seus cabelos. Cortaram as tranças de Sansão. Ele não poderia tomar bebida forte, ele não poderia tocar em animal imundo, ele tocou, ele fez tudo aquilo que os seus pais falaram para ele que não poderia fazer. Aí você fala assim, Ângelo, mas o que tem a ver essa palavra, o que tem a ver para esse nosso tempo, sabe? Em todo tempo, em toda geração, Deus vai procurar umas pessoas, em toda geração. De 40 em 40 anos, uma geração, a Bíblia fala que uma geração é mais ou menos 40 anos, de 40 em 40 anos, você pode ver nas nações, você pode ver na história de Israel, Deus levantando homens e mulheres que iriam libertar o povo de Deus, sabe, e eu acredito de verdade que quando Deus olha para a terra, Ele olha para Santana, Ele olha para a igreja de Santana e fala, deixa eu ver aqui se eu posso usar o Edinho nessa geração, deixa eu ver se eu posso usar o pastor André. Ele está procurando alguém que Ele possa usar, mas como que Ele vai usar? Ele vai dar algumas ordenanças, sabe, Ele vai dar algumas direções, para que nós como igreja, a gente possa caminhar da forma que Ele pensa, da forma que Deus pensa, e não da forma que nós pensamos, amém? Então eu vou caminhar um pouquinho aqui com vocês.
A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que o nome Sansão significa um grande sol. Naquela época tinha um povo que adorava um grande sol. Ele adorava o sol, eles cultuavam o sol. Então eles iam lá, pegavam a oferta, como a gente pegou dízimo e oferta, e levava ao Deus do sol e adorava o sol. Olha como que Deus é interessante, como que Deus os mistérios de Deus são maravilhosos. Ele pega um homem e dá um nome de um Deus sol. Ele fala, por quê? Porque você vai confrontar essa geração. Então ele fala, Sansão, você vai confrontar o Deus dessa geração. Gente, qual que é o Deus dos nossos dias? O Deus dos nossos dias é mamon, é o dinheiro. O Deus dos nossos dias são as distrações, as redes sociais. O Deus dos nossos dias são a quebra dos valores familiares. Nós perdemos família, nós perdemos filhos. E Deus, Ele está procurando alguma pessoa que fala assim, olha, eu quero usar como se eu fosse usar Sansão. Eu vou levantar uma pessoa como se eu estivesse levantando um Sansão. Mas, por favor, se atente para aquilo que eu vou falar. Segunda coisa que eu quero falar com você. As recomendações era para livrar uma geração. As recomendações eram para livrar uma geração. E você fala assim, nossa, eu vi aqui muito interessante, pastor André, terça tem estudo, né? Aí quinta tem célula, aí sexta já tem oração. E você fala, gente, que semana cheia, gente, é isso mesmo. É vida de igreja. A vida, se o seu filho, se o seu casamento não participar disso, preste atenção, você vai cair nas distrações, vai cair nas redes sociais, você vai procurar, na verdade o pecado vai te procurar e ele vai te achar, porque a vida de igreja é você pegar tudo que Deus Ele te capacitou, estudo bíblico, GV, célula, semana de oração, e você participar disso como igreja do Senhor. Amém? Então você precisa entender que essas são ordenanças de Deus. Ok? Mas mesmo com todo o ensino e todos os cuidados que os pais de Sansão tiveram, ele desvalorizou aqueles ensinos. Preste atenção. Uma das coisas que a gente o erro que a gente mais comete, que eu vejo, principalmente na minha vida, é a desvalorização, na verdade uma ingratidão daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Sabe, Sansão, ele desvalorizou pelo menos 3 coisas. A primeira, ele desvalorizou o ensino dos seus pais. Queridos, é muito importante isso aqui. Ele desvalorizou o ensino dos seus pais. Sabe, quando eu olho para o meu pai, para minha mãe, eu me lembro muito bem que eu fui jogar futebol muito cedo em São Paulo. O pastor André até lembra disso. Foi muito cedo. E quando eu fui, eu fiquei 8 meses. Não sei se eu já falei isso aqui. Fiquei 8 meses sem ver meu pai e minha mãe. E naquela época, todos os meninos já bebiam, iam para boate, fumava, né? Mesmo tendo uma vida ali no futebol, eles gostavam de curtir a noite. Jovem adolescente da época, né? Não muda. Acho que só acelera, né? Hoje a nossa geração está mais acelerada, mas eram as mesmas coisas. E o que aconteceu? O que me garantiu muitas vezes ser livrado? Foi quando eu saí de casa e meu pai falou assim para mim, Ângelo, cuidado com quem você anda. Ângelo, cuidado com aquilo que você faz quando você está sozinho. Cuidado com as suas companhias. Gente, parece um ensino, uma instrução assim tão antiga, né? Que passou tão batida. Não, mas aquilo ali me guardou. Eu lembro a primeira vez e a única vez que eu experimentei cerveja. Eu estava saindo e um amigo meu, a gente curtia a igreja, depois a gente saía para a praça e tal. Um amigo meu, ele insistiu tanto, falou, bebe porque é bom, bebe porque é bom. O menino era um craque no futebol. Com 17 anos, 18 anos, ele já tinha jogado 4 anos no Japão. Já tinha feito a vida dele financeira. Pra você ter uma ideia. Ele era uma referência para mim, da minha idade. E aquela referência, pastor André, me pediu para me experimentar um copo de cerveja. Gente, a minha referência, meu amigo, pediu para experimentar. Vou experimentar. E na hora que eu experimentei, sem brincadeira, eu experimentei. Gente, veio aquele gosto horrível na minha boca. E veio o meu pai. A imagem do meu pai me falando, cuidado com quem você anda. Gente, foi como se fosse um peso dentro de mim. E eu fui para casa com 1000 quilos nas costas.
Eu já estava indo na igreja, não tinha me convertido totalmente. Foi um processo na minha vida. E eu lembro que eu cheguei na concentração. A única coisa que eu fiz, pedir perdão. Eu falei, meu Deus, que saudade que eu tenho dos meus pais. Porque eu não podia menosprezar o ensino dos meus pais. A segunda coisa, que foi o erro de Sansão, os ensinos dos seus profetas e dos seus pastores. Sabe, naquela época não tinha Bíblia. Naquela época não tinha Bíblia, mas Sansão tinha as histórias. Sansão tinha histórias de Noé, de Enoque. Sansão tinha histórias, Adão e Eva. Sabe, Sansão com certeza ouviu histórias, porque o povo israelita, ele gosta de contar história, mas ele desvalorizou a história dos profetas. Sabe, então quando nós pegamos essa Bíblia aqui, querido, eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar isso para os jovens. Quando nós pegamos a Bíblia, aqui tem sangue de homens. Sabe, aqui tem ensino de homens que passaram a noite inteira. Paulo, ele escrevia nas prisões. Homens e mulheres de Deus, eles foram martirizados, sabe para quê? Para a Bíblia chegar até a igreja. Então nós não podemos desvalorizar o ensino dos profetas, dos pastores, dos mestres, daquilo que a igreja, sabe, construiu ao longo do tempo. E Sansão, ele desvalorizou. Ele desvalorizou os ensinos dos profetas. E terceiro, ele desvalorizou a presença do Espírito Santo. Isso é o pior. Sabe, ele brincou com o pecado. E agora eu quero entrar mais a fundo na palavra. Sabe, quando ele se envolveu com uma mulher, no tempo que não era para se envolver, no tempo que não era para ele namorar, no tempo que não era para ele se envolver com aquele relacionamento, a Bíblia fala que Sansão, ele começa a declinar. E aí eu preciso aprender algumas coisas com ele, sabe? Principalmente com a palavra de Deus. Deus não proíbe nenhum tipo de relacionamento. Deus não proíbe você de beber. A Bíblia não fala, olha, é proibido fazer isso. A Bíblia não fala. Deus sempre deixa dois caminhos. Deuteronômio capítulo 28. Depois você estuda em casa. Deuteronômio capítulo 28. Deus fala assim, olha, eu tenho dois caminhos para vocês. Eu tenho o caminho da bênção e eu tenho o caminho da maldição. São dois montes. Olha o que Deus fala. Escolhe, porém, o da bênção. Porque Deus, ele não vai impor nas nossas vidas. Sabe, Deus não tira aquele livre-arbítrio, aquela liberdade que a graça de Jesus trouxe até nós, falando assim, você precisa ser assim. Não, Deus não é um Deus desse jeito. Ele permite que você erra, Ele permite que você quebre a cara, para você entender, para nós como igreja entender um dia, de voltar, sabe, de se ajoelhar e falar, Deus, eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Então nós precisamos entender que nós precisamos aprender com a palavra de Deus, e aprender que nós temos as nossas escolhas sim. Uma das coisas que nós aprendemos no Silce hoje foi, você é responsável pelas suas escolhas. Sabe, nós somos responsáveis sim. Então Sansão, ele já tinha 30 anos de idade. Sansão, ele não era um menino. Sansão, ele não era uma criancinha que Deus falou assim, olha, Sansão, você tem 5 anos de idade, não vai beber vinho. Não, Sansão, ele já tinha 30 anos de idade. Então ele se relacionou com a mulher na hora errada. Ele tocou animal imundo na hora errada. Ele flertou com o pecado na hora que não deveria. Ele andou em lugares que ele não deveria, no horário que ele não deveria. E a gente brinca, talvez você é casado e você está lá nas redes sociais e está lá, e de repente está aquele recadinho, né? E você olha aquela imagem, aquilo ali já é um flerte com o pecado. Você está flertando. Sabe, você pode ser casado há mais de 10, de 20 anos, eu tenho 18 anos, e as minhas brigas, as minhas emoções são as mesmas, de quando eu tinha 15, de quando eu tinha 17, só que com mais responsabilidade. Por quê? Porque agora eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. E quando eu olho para Sansão, Sansão não preocupou. Sansão não olhou para o pai, não olhou para a mãe, Sansão não olhou para a próxima geração. Sansão, ele só preocupou com o seu umbigo.
Sansão, ele olhou para a vida dele, eu vou quebrar tudo mesmo, eu vou fazer o que der na minha telha, porque eu vou desvalorizar tudo aquilo que eles me ensinaram. Sabe? Porque nós estamos fadados a cair nas distrações. Eu não sei você, às vezes eu me pego lá nas redes sociais, eu gosto muito de ler. Leio muito livro, Bíblia, eu gosto muito de ler, é meu hobby. E assim, quando eu não estou lendo, ou eu estou com a minha família, ou eu estou estudando, trabalhando, e aí o que acontece? Quando eu passo muito tempo nas redes sociais, aí eu me atento, eu coloco o celular assim e falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com o meu tempo? E eu me atento, eu falo, meu Deus, eu começo a me arrepender, eu começo a pedir perdão, eu falo, Deus, me perdoa. Você sabe por quê? Porque é uma distração. É uma distração, a gente deveria estar gastando o nosso tempo, ganhando o nosso tempo, sabe, do lado da esposa, do lado do esposo, do lado dos filhos, orientando os nossos filhos. A gente deveria gastar o nosso tempo, ganhar o nosso tempo, sabe, orientando a próxima geração, sabe, pegando, eu vejo aqui o Edinho, a Mari aqui, que legal, vem de Campo Belo para cá, para dar uma direção para a próxima geração, sabe, Deus, Ele está doido para usar pessoas assim. Deus, Ele está doido. Eu vi que o irmão, eu cheguei já na igreja, o irmão limpando lá, sabe, eu fico admirado porque é desse jeito, a igreja, ela é dessa forma. Deus quer usar, sabe, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar os seus filhos, Deus quer usar os seus dons, os seus talentos. Por quê? Porque enquanto Sansão, ele brincou com tudo isso, nós temos uma história na Bíblia, nós podemos olhar para Sansão e falar, Deus, o que eu posso fazer para não andar nesse caminho? Deus, quando eu olho para a Bíblia, eu posso falar assim, Deus, me ensina a não cometer esses mesmos erros. Sabe uma coisa que a pastora Regina falou hoje lá? Ela falou, gente, nós temos o privilégio, porque nós temos a Bíblia hoje, e todos os exemplos negativos da Bíblia, eles foram feitos, eles foram planejados por Deus para nos orientar. Então, quando nós vemos ali adultério de Davi, Sansão caindo, sabe, Noé se embebedando, né? Nós vemos grandes homens pecando. Para quê? Para mostrar que nós somos humanos, que nós temos as nossas fraquezas, que nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus. E segundo, porque nós podemos aprender com esses homens como não errar nas mesmas coisas. Sabe? E aí você pergunta assim para mim, Ângelo, mas ok, eu preciso vencer as distrações, a vida de Sansão é isso, Deus quer usar um prumo, uma régua, sabe, mas como que eu faço isso? Vamos para a parte prática, porque é muito fácil eu chegar, pegar uma palavra, gosto muito das palavras do pastor Daniel, porque ele traz aquela questão teológica toda, no final ele é muito prático, né? E tem aquele mover, eu aprendo muito com ele. E sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é toda palavra que ela chega para mim, primeiro eu uso ela na minha vida, eu tento praticar ela. Eu peço ao Espírito Santo, corta em mim primeiro essa palavra. Então, antes de eu ministrar para a igreja, o que eu faço? Eu falo, Espírito Santo, eu não posso ser hipócrita. Eu preciso me alimentar, eu preciso passar por tudo aquilo que o Senhor está me ensinando. Então me ajuda esses princípios, esses valores, me ajuda. E eu quero caminhar com você com algumas partes práticas, tá bom? Tem alguns versículos aqui que eu nem vou abrir, eu quero ser bem rápido. Então, como vencer as distrações e entender o propósito de Deus para a minha vida? Como vencer as distrações e entender o propósito de Deus para a minha vida? Primeiro, versículo 15, Juízes 13:15. É 13:15, deixa eu só... Ah, tá, 16:15, desculpa. 16:15. 16:15.
Se eu fosse ler tudo, querida, aí a gente ia gastar muito tempo, porque a história é muito grande, tá? Então vamos lá. Juízes 16:15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes você zombou de mim, e ainda não me declarou como é a sua força. Ainda não me declarou como é a sua força. Sansão, ele se entregava às mulheres, e ele brincava com as mulheres. As mulheres, a Dalila, né, perguntava assim: mas como que você é forte assim? E ele brincava, falava: minha força é porque eu comi espinafre. Na nossa época, o Popeye, né? Minha força é porque eu comi muito feijão. Brincadeira, né? Estou só trazendo para os nossos dias aqui. Sabe, aí ela apela com Sansão, falou assim: ó, você está falando que você me ama? Sansão, você está falando que me ama? Mas até agora você não falou como que vem, de onde vem a sua força. E aí Sansão, ele é pego pelo seu coração. Sabe, a primeira coisa que eu vejo na nossa geração, na igreja de hoje, é que nós não podemos entregar o nosso coração às nossas fraquezas. É a primeira coisa. Sabe, se nós queremos vencer as distrações esses dias, se nós queremos vencer, se nós queremos preparar uma próxima geração, eu trabalho muito com jovens, eu falo isso para eles: não entregue o seu coração para qualquer pessoa. Não entregue o seu coração para qualquer coisa, sabe, não entrega o seu coração, não fica falando a sua vida para qualquer pessoa. A gente caiu muito nessa questão de, eu vou abrir minha vida é um livro aberto. Não, querido. Procura um líder muito sábio, procura uma pessoa muito de confiança, sabe, expõe o seu coração para uma pessoa muito responsável, que vai orar com você, que vai dedicar a vida dele para você, que vai fazer com que você se sinta em paz, em segurança. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos o nosso coração, sabe, para as pessoas erradas, quando nós entregamos as nossas emoções, sabe o que vai acontecer? Nós vamos entregar a nossa vida toda para essa pessoa. E eu vejo isso muito nos relacionamentos. Sabe, depois do CIUS, uma pessoa ligou para a gente, pedindo aconselhamento, porque ela está no segundo casamento, e assim, segundo relacionamento. Então ela teve uma filha com um, separou, a filhinha já está com 12 anos, e já entrou em outro relacionamento, e tem uma de 6 meses agora. Gente, você não sabe o problema que está tendo. Por quê? Porque não guardou o coração. Então o que o diabo faz? Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque o que o diabo faz com a gente? Ele coloca uma distração, ele coloca um sentimento no coração, e aí nós entregamos o nosso coração para qualquer pessoa. Então ela não é uma jovenzinha mais, ela é uma mulher, ela já tem um negócio dela, ela já é madura para a idade dela, mas entrega o coração para qualquer pessoa. Sabe, se entrega. Então tem filho com um, tem filho com outro, e pergunta para a gente assim: o que eu faço na minha vida? Você vê uma pessoa desorientada, e aí corta o coração. Quando você vai aconselhar, corta o coração, sabe por quê? Porque entregou as suas fraquezas para quem não deveria entregar. A Bíblia fala que Sansão deitou a cabeça no colo daquela mulher e entregou o seu segredo. Sabe, então, essa geração, esse tempo, as famílias estão sendo construídas entregando os seus corações, as suas fraquezas. Então a gente vai aconselhar pessoas, e as pessoas falam assim: é porque minha vida é assim. Eu falo assim: mas como que é o seu dia? Fala: eu fico o dia inteiro assistindo novela. Aí o marido tem mais de 40 anos, fica o dia inteiro jogando videogame. 40 anos de idade, gente, 40 anos de idade, o dia inteiro jogando videogame. Por quê? Porque Deus coloca uma distração para destruir o casamento. Então não entregue o seu coração às distrações. Não entregue para qualquer pessoa. Sabe, vai para o seu lugar secreto, vai orar. A Bíblia fala que quando nós entramos no nosso lugar secreto, o nosso Deus, que nos vê em secreto, Ele nos recompensará. Então o pastor André estava dando testemunho, né? Estava vendo o carro bonitão dele ali, né? Glória a Deus, Deus é bom. E ele estava falando como que ensinou a Valentina a orar, que legal, sabe? E aí
ela falando como estava orando, orava até para a cor do carro, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque é um casal que gastou tempo ensinando a filha a orar, que essa filha, ela vai lembrar disso, porque até os 7 anos eu trabalho com criança, viu, queridos? Eu trabalho com criança, até 7 anos é criada a personalidade da criança. Então um adulto só é um adulto, porque até os 7 anos foi inculcada, inculca a palavra nos seus filhos. Então até os 7 anos, nós inculcamos o que é certo e o que é errado na vida dos nossos filhos, e ela vai lembrar: o meu pai, a minha mãe me ensinou a orar. Ela não vai entregar o coraçãozinho dela para ninguém. Sabe por quê? Por causa de um ensino. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Não entregue o seu coração às suas fraquezas. Segundo, se encha de coisas produtivas, principalmente a palavra de Deus. Não precisa abrir não, lá em Efésios capítulo 6, fala da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, fala do capacete, fala da couraça, fala do escudo da fé, a espada, sabe? Então se nós não queremos cair como Sansão caiu, se nós não queremos cair nas mesmas distrações, Deus te ungiu, Deus vai te usar nessa geração, usar o seu casamento, os seus dons, seus talentos, mas fala: Deus, Ângelo, mas como que eu faço? Não entregue o seu tempo para coisas improdutivas. Seja produtivo. Uma das maiores brigas minha é produtividade. E quando eu falo isso, não é sem empresa não, tá, querido? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tinha muita dificuldade com organização, planejamento. Então eu tenho que entregar um planejamento para a escola. Eu tinha muita dificuldade. Só nessa semana, teve um dia que eu passei 9 horas na frente do computador, planejando aulas para os meus alunos. 9 horas em um dia. Há um tempo atrás eu nem imaginava fazer isso. Mas por quê? Porque eu comecei a pedir a Deus. Falei: Deus, me ensina a medir o meu tempo, me ensina a valorizar o tempo que o Senhor colocou na minha vida, me ensina a passar menos tempo, sabe, de bobeira, me ensina. E eu comecei a pedir a Deus, e eu comecei a ver coisas produtivas na minha vida. E eu comecei a entender horário de trabalhar, horário com família, horário ministério, horário de brincar. Ter hora de brincar com os meus filhos eu tenho. Por quê? Porque eu entendi que Sansão só caiu porque ele não tinha prioridades. Sansão, ele só brincou com o pecado porque ele não se comprometeu com o tempo. Gente, o tempo que Deus dá para a gente é uma graça. O tempo que Deus coloca na nossa vida é graça. Então o tempo que Deus deu para você brincar com seus filhos é graça de Deus. O tempo que Deus deu para a gente estar aqui cultuando é graça de Deus. Então valorize o tempo. Sansão desvalorizou o tempo que ele tinha com seus pais, com seus amigos, na presença de Deus. Ele falou: não, eu não ligo para o TSD, eu não ligo para um momento de oração, eu não ligo para discipulado, eu vou quebrar tudo mesmo. Gente, ele acabou com uma geração. Sansão destruiu a geração dele. Por quê? Porque ele deveria ser o prumo daquela época. Terceiro, se encha do Espírito Santo e coma todos os dias o seu fruto. Preste atenção. Se encha do Espírito Santo e coma do seu fruto todos os dias. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito: bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Amém? Tem todos os dons, os frutos, o fruto do Espírito está ali. Então você precisa pedir a Deus. Por quê? Porque preste atenção, isso é muito importante. Vale a pena eu chegar para vocês e pregar apenas? Você acha que vale a pena? Eu chegar e tocar um violão? Isso é dom. Dom qualquer um tem. Deus dá dom para todo ser humano. Então você vê o melhor guitarrista, ele não é evangélico. O melhor pianista, ele não é evangélico, é um dom. Agora pergunta se ele tem o fruto do Espírito. Então, pastor André, pregar eu posso pregar. Mas e agora? Ser bondoso, longânimo, paciente, ter domínio próprio. E aí? Então Sansão,
Ele tinha todos os dons, ele tinha força, ele era bonito. Imagina Sansão, gente, com 30 anos, aquele cabelão, né? Imagina, nem precisava de ir na academia, fortão, ele rasgava um leão pelo meio. São dons, mas Deus não quer usar somente os meus dons. Deus, Ele quer que eu me encha do Espírito Santo, que eu coma dos seus frutos. Então quando eu for conversar com o Edinho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir ele. E aí eu vou conversar de novo, a mesma coisa, eu tenho que ter paciência com ele. E aí ele vem me afrontar, eu tenho que ter bondade com ele. Aí ele vem falar de mim, eu tenho que ter amor pela vida dele, porque isso é fruto. Amém? Então quando Deus olha para uma geração, Ele fala assim, olha, eu quero usar essa geração. Ele não quer apenas dons. Porque tocar violão, pregar, cantar, está cheio, gente. No mundo Deus acha, está cheio, mas Deus quer usar, sabe? Deus quer te usar como marido, sabe, que responde bem a esposa. Deus quer te usar como uma esposa que é sábia, que sabe a hora de falar, sabe a hora de calar, sabe a hora de ouvir, sabe a hora de orar, de olhar, entrar para o quarto e falar, eu sei que se eu pegar meu marido agora vai dar briga. É assim, não é? Então tem hora que o marido está lá. Eu sou assim, viu, gente? Dá um exemplo aqui, tá? Eu vou contar pecado, eu vou confessar pecado aqui. Amém? O vaso entupiu lá em casa esses dias. O vaso entupiu, gente. Alguém jogou um objeto no vaso, é verdade ou não é? E eu olhei lá, dei descarga e nada. Falei, gente, quem que jogou alguma coisa nesse vaso aqui? A Sofia, pequenininha, é a primeira. Pai, foi eu não. Eu sabia que não era eu. Eu acho, né? Amnésia. E aí, sobrou a Vanessa e o Pedro. Só que você não pode condenar, né? Você não pode julgar. Aí eu põe a mão na cintura, corredor. Quem jogou o negócio no vaso? E ninguém aparece. E aí eu fico nervoso. É assim ou não é, homem? Para falar, é assim ou não é? É assim. A mulher, minha esposa, sabe, gente. Ela vai discutir comigo? Ela não quer ter razão, não. Caladinho, que ela faz? Ela vai orar, ué. Ela fica calada. Por quê? Porque senão vai dar briga, senão vai dar contenda. E aí, ela é muito talentosa. Minha esposa canta na igreja. Vale de alguma coisa? Não vale. O que vale, pastor? Fruto do Espírito. Se ela cantar para mim, eu vou acalmar? Não. Paciência, longanimidade, bondade, domínio próprio. Então Sansão desprezou. Nós não podemos desprezar. Se encher do Espírito Santo. Pedir, Espírito Santo, me encha da sua presença. Sabe, me encha da sua... me ensina a comer do seu fruto. Pega a Bíblia e fala, Deus, o que é ser bondoso? Eu não consigo ser bondoso com a minha esposa. Eu sou um cavalo dentro de casa, não é assim? Nossa, eu sou tão rixosa dentro de casa. Provérbios fala, né, que é pingadeira. Eu falo demais a cabeça do meu marido. Me ensina a ser a mulher de Provérbios, sábia, que edifica a casa. Sabe, queridos, Sansão, ele perdeu a oportunidade de marcar a geração dele. Aí você fala assim para mim, Ângela, então tem que pregar, eu tenho que tocar no louvor. Faz bem, né? Se tocar, se pregar, faz bem. Mas não, Deus vai te usar se você for cheio do Espírito Santo. Quarta coisa, estou encerrando. Não troque o privilégio de ser um príncipe ou uma princesa de Deus pelo fracasso de ser um escravo nas mãos dos inimigos. Então preste atenção. Não troque o privilégio de ser um príncipe e uma princesa de Deus pelo fracasso de ser um escravo na mão do inimigo. Sabe como que Sansão morreu, querido? Eu acredito que você já conhece a história. Se não conhece, lê lá Juízes. Furaram os 2 olhos dele, amarraram ele no moinho e fizeram ele ficar rodando em círculos no moinho, enquanto os inimigos festejavam. O final de Sansão foi palhaço e escravo do inimigo. Sabe o que o diabo quer fazer com a minha vida e com a sua vida? Ele quer nos tornar escravo do inimigo, dele mesmo, e palhaço, para fazer o inimigo, os demônios, rirem da nossa cara.
Esse é o papel do diabo. Agora, qual que é o papel do Espírito Santo? Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele vê um príncipe, Ele vê uma princesa. E quando eu olho para um príncipe e uma princesa, gente, de verdade, tem uns filhos aí que eu falo, gente do céu, né? É anjo, não pode, porque assim, gente, que educação, como que se comporta na frente dos pais, como que se comporta com os avós. Sabe, o maior desafio, principalmente com minha filha é muito sanguínea, diferente do mais velho. O meu mais velho é super tranquilão, a Sofia, ela é elétrica, e minha maior dificuldade é a filha, opa, para, benção para a avó, benção para o vô. Por quê? Porque eu preciso mostrar para ela que ela é uma princesa. Eu preciso mostrar para o meu filho, ele tem 17 anos. Sabe o que meu filho fala para mim com 17 anos? Eu vou tocar na área de namoro com ele, né? Porque eu discipulo meu filho. Ele tem um discipulador dele, mas eu toco nas áreas do meu filho. Eu falo, filho, como que está a área sexual? Como que está a área de namoro e tal? Ele fala, pai, eu já sei com quem eu vou casar. 17 anos de idade. Porque quando era pequeno, gente, não é para vangloriar não, tá? É graça e misericórdia de Deus. Eu errei demais. Se eu te contar a minha história, eu errei demais. É graça de Deus, eu não sei te explicar. Então, quando eu olho para o meu filho, eu falo assim, Deus, eu só tenho que te agradecer, porque eu olho para ele, eu já vejo um jovem que quer casar rápido, constituir família rápido e quer pastorear. Ele quer mexer com vidas. Sabe, então quando eu olho, sabe, eu falo, meu Deus, o meu papel como líder de jovens, como líder na frente de várias pessoas, o que é? É colocar na cabeça das pessoas, os meus aluninhos lá na escola, você é um príncipe. E você é uma princesa. Não desvalorize isto. Você é um príncipe. Então quando eu olho para a Valentina, que gracinha, é uma princesa. Gente, sem brincadeira, eu sou muito sensível, eu não sou emotivo, eu sou sensível às coisas do Espírito Santo. Então quando ela veio aqui, veio esse menininho orar, eu senti o Espírito Santo, Ângela, é a próxima geração. É a próxima geração, eu quero usar. Só que Deus precisa de uns prumos, Ele precisa de umas réguas, onde Ele possa falar assim, olha, Sansão errou assim, Ângelo, não erre. Eu não preciso de um palhaço, eu não preciso de um escravo na mão do inimigo, não. Eu preciso de um príncipe e de uma princesa. Aí eu falo, Deus, eu sou tão incapaz, eu não consigo nem pregar, eu não consigo nem fazer uma palavra, eu não consigo louvar. Ângelo, fica tranquilo. Eu vou te usar com um sorriso, eu vou te usar com um abraço, eu vou te usar, não com seus dons, eu vou te usar com o meu fruto, o fruto do Espírito. Sabe? E para encerrar, não durma o sono do pecado. Preste atenção, não durma o sono do pecado. O que é isso, Ângela? A Bíblia fala que Sansão dormiu, ele pegou no sono. E quando ele pegou no sono, o que Dalila fez? Dalila pegou, avisou os inimigos, falou, olha, eu já conheço todo o segredo dele, corre que a gente vai pegar, gente, a esposa, a mulher dele, a traidora estava com ele dormiu no colo da esposa, e aí ele dormiu, e quando ele dormiu, os inimigos vieram, cortaram as tranças dele e levou ele preso. Por quê? Porque ele dormiu no colo do pecado. Gente, quando eu falo pecado, eu não falo assim, Anjo, mas você também peca. Peco? Com certeza, eu pequei hoje muito. Uma coisa que eu tenho aprendido, e eu queria deixar para vocês, é o seguinte: viva uma vida de arrependimento. O que é uma vida de arrependimento? Viva uma vida de arrependimento. Olhei para uma mulher e desejei, ok? Olhei para uma mulher e desejei. Percebi que o Espírito Santo, ele estava ali, e eu entristeci o Espírito Santo. Imediatamente eu falo, Deus, eu me arrependo. Sabe, eu nem falo assim, Deus me ajuda, não. Pai, eu me arrependo. Igual o pastor Robson falou lá hoje. E ainda que eu tenho que arrancar o meu olho, eu não quero mais desejar. Sabe, então faltou isso de Sansão. Sansão se prostituiu 1, 2, 3. Sabe, ele dormiu no colo do pecado. E uma igreja fraca,
Um povo fraco, uma igreja fraca é aquela igreja que não é arrependida. Todas as vezes que eu me senti mais fraco, todas as vezes que eu olhei para o meu casamento, eu falei, não tem solução para o casamento. Todas as vezes que eu olhei para meus filhos, eu falei, não tem futuro para meu filho, não tem futuro. Todas as vezes, foi porque eu estava em pecado, e eu não estava numa vida de arrependimento. Todas as vezes. Então, anjo, o que eu tenho que fazer? Viva uma vida de arrependimento genuíno. Fala, Deus, eu quero cortar isso da minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Sabe, nós atendemos muito jovem com problema com pornografia, com problema com o sexo oposto, com problema com desejo do mesmo sexo. Gente, você não tem ideia. Você não tem ideia. O que eu falo para essa pessoa? Ele não consegue com a força dele. É justiça própria. Não tem jeito. E nós abraçamos, nós amamos. E a única coisa que eu falo, olha, se renda na presença de Deus. Se renda na presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Sozinho você não consegue. Se arrependa de forma genuína. Fala, Deus, eu fiz isso com a minha esposa, eu me arrependo. Deus, eu maltratei o meu filho, eu falei palavras que eu não deveria falar com meu filho. Eu me arrependo, eu não quero fazer isso mais. Sabe, nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Para encerrar, Romanos capítulo 5, versículo 20. E aí parece que uma palavra dessa traz um peso sobre nós, né? Parece que uma palavra dessa, nossa, mas é tão difícil. Se Sansão não conseguiu, quem sou eu para conseguir? Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio. Romanos 5, 20. Amém. Vou ler nessa versão aqui, tá? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Amém? Então eu vou ler aqui, ó. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não importa o que você passou. No final da vida de Sansão, sabe o que ele faz? Cego, ele se rende à presença de Deus. E ele faz uma oração. Ele fala, Deus, por favor, me dá mais uma chance de vingar os inimigos. Porque ele entendeu que uma geração ia morrer, por causa do pecado dele. E aí ele cego, o cabelo dele cresce, ele pega 2 colunas, você sabe da história já, né? Pega as 2 colunas do templo, e ele morre e mata todo mundo, simbolizando ali o sacrifício de Cristo. Sabe, eu queria falar com você, que o que nos sustenta de toda a vida errada, de todos os erros que nós cometemos, de toda o desprezo, a desvalorização daquilo que Deus colocou na nossa vida, o que nos mantém é misericórdia e graça de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos ministrar uma canção agora. Eu queria que você fosse bem sincero com Deus. Essa palavra, querida, ela não é para trazer condenação, pelo contrário, é para trazer graça sobre a sua vida. Sabe, quando eu olhei para essa palavra, eu comecei a ser ministrado por ela. Eu falei, Deus, mas como assim? Sansão não deu conta. Ele tinha tudo, ele tinha talento, ele tinha dons, ele era forte, ele era bonitão, tinha um pai e uma mãe que ensinou tudo para ele. Nem se eu tivesse um ensino desse eu conseguia. E aí no final da palavra Deus falou assim, a minha graça te basta. Assim como ele falou com Paulo. Então nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Sabe, nós fomos reconciliados pelo sangue de Cristo. Você pode sim dar certo. Sabe, você vai ser usado para essa geração. Santana vai olhar para você e vai falar, esse é o modelo de casamento que eu tenho para a minha vida. Esse é o modelo de criação de filhos que eu tenho. Sabe, nós vamos cantar uma canção agora. Eu queria que você ficasse bem à vontade para se render na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Se renda na presença de Deus. Começa a orar, fala, Espírito Santo, eu me rendo diante da sua presença.